E ontem começou a aparecer ainda a cara do novo Cruzeiro, já com o Cássio, com o Mateuzinho. Rapaz, o Cruzeiro vai dar muito trabalho para os adversários nesse segundo semestre, né, Ale? Boa tarde. Muito boa tarde, João. Boa tarde para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É verdade, viu? O Cruzeiro tá jogando muito bem. Voltou a vencer como visitante na rodada anterior, quando bateu o Grêmio com alguma facilidade. Também já tinha jogado muito bem contra o Corinthians no Mineirão e agora repete esse nível de atuação, jogando muito contra um bom Bragantino, bom time do Bragantino, que tem também um futebol profissional já estabelecido há algum tempo, com vários jogadores jovens e muito talentosos, mas o Cruzeiro prevaleceu, né? Podia até ter feito mais, fez mais, mas os gols foram anulados, né? E agora deu uma boa embalada com 3 vitórias seguidas, são 4 vitórias nos últimos 6 jogos. É o único com 100% de aproveitamento como mandante, porque o Bahia perdeu pro Cuiabá em casa, tinha também essa marca. Não é o único invicto, né? Porque Fortaleza e Juventude não perderam em casa, mas é a melhor campanha como mandante e a perspectiva é melhor ainda, né? Pelo que a gente viu ontem das estreias, né? O Cássio já estreou muito bem, é um goleiro de um outro nível, né? O Mateuzinho, né? O Matheus Henrique também é um jogador que a gente já conhece de longa data e parece partidaça dele na estreia, parece, né? que ele já dominou meio campo. Parece que ele já jogava no Cruzeiro há muito tempo. O Lautaro também, um jogador bem interessante, e ainda tem pelo menos mais 2 para entrarem nesse time titular, e o torcedor não se espante não, porque eles vão entrar. O Wallace e Caio Jorge vão entrar no time titular. De todos que o Cruzeiro contratou, a minha maior expectativa é com o Wallace. Eu acho que esse cara é diferente, esse cara é acima da régua. Ele é um cara para ter para o Cruzeiro a importância que o Matheus Pereira tem hoje. É um cara muito bom. Não tô comparando habilidade, qualidade. O Matheus Pereira é um cara mais técnico, mais de gol, né? De chegar. Mais mágico também. É o craque, né? É um cara diferente. Mas tô dizendo que ele pode ter taticamente a importância pro time do Cruzeiro, que tecnicamente, pelo brilho do futebol, Matheus Pereira tem. Pra mim é a grande contratação do Cruzeiro nessa janela. Você tá falando aí de 3 jogadores que cantaram o hino nacional, né? Que foram da seleção, tanto o Cássio como o Mateuzinho, e o Wallace também já serviu a seleção brasileira. E eu fico assim na expectativa, né, do termômetro do torcedor, porque como o momento é maravilhoso, João, se você for ver aqui, o Cruzeiro é o 5º colocado, mas tem um jogo a menos que o Bahia, que é o 4º, e 1 ponto de diferença. Então, se conseguir vencer o jogo que tem a menos que o Bahia, ele já é o 4º colocado. Então, é realmente uma campanha, assim, maravilhosa. E aí o torcedor cria ali algumas expectativas. Mas como é que vai tirar o Lucas Romero do time, por exemplo? Porque é a posição do Wallace, né? Cara, assim, eu sei que esse é um trabalho do Seabra, né? Mas aí a gente tá falando de jogadores de níveis diferentes. Pode ser até que eles joguem juntos. Pode ser que ele faça um trio ali de jogadores que marcam e saem pro jogo, né? O Romero, o Wallace e o Matheus Henrique. Pode ser que ele jogue assim, com o Matheus Pereira com mais liberdade e com 2 atacantes. Pode ser que seja essa a opção. Mas esses caras ainda vão entrar no time e são muito bons jogadores. E aí a tendência é de melhora ainda maior, né? Então é uma campanha realmente maravilhosa. Se o técnico fosse eu, ou se o técnico fosse o Alexandre Simões, com certeza seria esse o destino. Porque a gente botaria mais um volante, seguraria bem para reforçar a marcação. É do que a gente gosta. É que tem um quebra-cabeça, né, João? Porque, por exemplo, muita gente acha que o Arthur Gomes tem que continuar no time, porque ele realmente tem jogado bem também. E aí, se você faz um meio-campo com esses 3 marcadores, mais o Matheus Pereira, você coloca lá na frente o Lautaro e o Caio Jorge, quem cai é o Arthur Gomes. Mas tem uma outra coisa também, é muito difícil o técnico ter todo mundo à sua disposição o tempo todo. O Romero é um cara que às vezes faz a lateral, pode cumprir ali um papel fazendo a lateral que ele faz muito bem, como marcador. É muito difícil o técnico ter todo mundo à disposição, e essa é a importância de se ter um elenco forte. Claro, sem dúvida. Porque sai um, entra outro, você mantém a qualidade do time, né? E tem a Sul-Americana para ser disputada, e agora também com uma outra perspectiva, né? De título, né? Evidentemente. Então, realmente tá tudo indo muito bem. O Seabra tá fazendo um grande trabalho. Eu acho que eu tava brincando outro dia que se fosse no videogame, o Seabra tá passando de fase, né? Praticamente a cada jogo, a cada semana,
ele vai ganhando créditos, vai ganhando vida e realmente tem o grupo nas mãos e isso é muito bacana. Então o Cruzeiro tá de parabéns porque tem um casamento muito bacana, né, do torcedor com o time, isso é impressionante, mesmo no Indepa isso também aconteceu. Então o torcedor tem motivos para sonhar sim, viu, João? Vamos falar mais dessa vitória do Cruzeiro, ô meu caro Emerson Pansieri. Tá tudo azul pro lado da Toca da Raposa, né, Pansieri? Boa tarde, João. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha. O domingo tá azul pra Nação Celeste. Após essa sequência de vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro vencendo ontem a equipe do Bragantino por 2-1, jogando no Independência. Teve vitória no meio da semana também, jogando lá em Caxias do Sul, pra cima do Grêmio 2-0. No último fim de semana, o Cruzeiro jogou no Mineirão e bateu no último domingo, então, o Corinthians. Uma sequência boa de resultados do Cruzeiro. Cruzeiro 29 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que está na 5ª colocação em 16 jogos. Tem até um jogo a menos, né, em relação ao Internacional, aquela partida que não aconteceu por conta da tragédia no Sul. São 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. E a equipe do técnico Fernando Seabra, que ganhou folga hoje, e os jogadores voltam aos trabalhos amanhã à tarde na Toca da Raposa. E sobre essa linha de trabalho, como vem sendo conduzida, o técnico explica aqui no Bastidores. Cada jogo nós vamos ter que neutralizar algumas desvantagens, mas elas vão sendo semelhantes de acordo com os adversários, e eles vão entendendo como fazer isso. E a mesma forma, como gerar vantagens quando o adversário marca de tal forma, ou zonal, ou individual, ou mista, entendendo o mecanismo de pressão do adversário, onde a gente pode gerar um 2-1, ou onde a gente pode ter um jogador como homem livre numa zona morta, enfim. Acaba que essas coisas vão se repetindo. No começo não é tão claro. O tempo vai passando e vai se criando um repertório, um quadro de referência, e tudo fica mais simples e permite que nesse momento, mesmo sem conseguir treinar de forma estratégica para o jogo no campo, assim como foi como o Grêmio, foi só no vídeo, os jogadores conseguem entender e aplicar. Esse então o técnico Fernando Seabra. Deixa eu trazer o recado da HS, porque a HS Autopeças de Betim tá de casa nova e ela resolveu dobrar o estoque de peças da unidade de Betim, que ficava ali no Petrolândia. O Tião, ele quer levar o melhor para você que vai comprar a peça do seu carro na HS Autopeças de Betim. E a loja nova na Avenida Tapajós, 1661, no bairro Laranjeiras. Eu fui lá, a loja tá linda, maior estoque de peças da região. Tá em Betim, tá em Contagem? Passa na HS, porque você vai encontrar todas as peças pro seu carro na Avenida Tapajós, 1661. Peça é coisa séria. Peça é na HS Autopeças, e o Fernando Seabra, João, com um trabalho até agora muito importante no Cruzeiro. Eu queria que você definisse de maneira mais profunda o trabalho do Fernando Seabra. Tá certo o nosso Pansieri quando fala que é mais um trabalho qualificado, um trabalho bom. Mas eu queria que você falasse da importância de ter esse cara no Cruzeiro hoje. Qual que é a importância dele para esse Cruzeiro, Alê? Ô, João, nem o Seabra sabia como ia ser essa primeira experiência dele como treinador profissional, né? De uma equipe adulta. Ele teve uma experiência com o Paulo Autuori, mas aí você está falando de um monstro do futebol, um cara muito experiente e vencedor. Então, realmente ele segurava ali uma onda enorme, né? Embora o Seabra tivesse uma participação muito grande, principalmente no dia a dia de treinamento e tal, e algumas decisões, mas você ter ali o Autuori ali para te dar suporte, né? Para te blindar, é diferente de você assumir um clube desse tamanho sozinho. Então, nem ele sabia, ele tem as ideias, o conhecimento, o estudo que ele tem de futebol, a vivência que ele tem no futebol, muito mais voltada para a base ou como auxiliar do que como treinador solo. É a primeira experiência dele. Então você não sabe o que vem pela frente. Mas agora, por que o futebol brasileiro tem paciência para chegar aqui um jovem como o Lacarmon e dar oportunidade para ele e não tem com o Seabra? Por que o futebol brasileiro tem paciência para vir o Pesolano de times pequenos do futebol uruguaio e não tem paciência para dar chance, dar oportunidade para um cara que está sendo criado, está sendo forjado aqui? Parece que se o cara chega, fala 2, 3 palavras gringas, esse cara ganha um aval
para ter todo tipo de oportunidade no futebol brasileiro. Não parece não, é assim que a banda toca, João, porque infelizmente muitos dirigentes eles vão na onda, né? E como o futebol brasileiro foi invadido por bons e maus treinadores estrangeiros, e os bons inclusive com títulos, né? Você pega aí de Jorge Jesus, a Abel Ferreira, são caras que ganharam aqui no Brasil e fizeram e fazem bons trabalhos, né? Você tem a impressão que se você trouxer um treinador de fora, você tá metade do teu caminho já tá correto, né? E não é assim, tem bons treinadores, como eu disse, no Brasil, como tem maus treinadores, e assim também quem vem de fora. Então, embora o Seabra, nesse caso, ele tenha uma diferença, realmente ele não tinha uma experiência no profissional, né? Você falou de alguns nomes que eu também não gostei do trabalho, não acho que são melhores do que o Seabra nem de longe, mas que já tinha alguma passagem aqui e ali. O Seabra, ele não tinha essa vivência, então ele não sabia o que ia acontecer, ele confiou o quê? No trabalho dele, no conhecimento dele, na boa relação, eu diria até ótima relação que ele tem com os jogadores. Todo mundo fala bem do Seabra, quem é titular e quem não é. Treinos que são muito ricos, ele, na maioria esmagadora das vezes, ele respeita a verdade do campo e bola, que é o que a boleirada exige praticamente, né? É isso. Porque o boleiro não aceita sacanagem. Isso, ele pode ir até pro banco de reserva, mas se o cara que entrou tá jogando mais que ele. Agora, se não, isso aí para perder o grupo é muito rápido. E o Seabra se apoiou nisso, mesmo cercado de desconfiança, né? Essa desconfiança que alguns jogadores titulares estão tendo agora, o Seabra teve desde o momento em que ele assumiu o time ou até que mudou a direção, porque a direção não escondeu de ninguém e nem dele, viu? É bom que o torcedor saiba, e nem dele, que eles estavam atentos ao mercado para ver se tinha um treinador com mais rodagem para pegar um outro elenco, né? Que agora você está falando de um outro time, né? De um outro grupo, com jogadores que já são rodados, tecnicamente muito mais ricos, né? Então, a diretoria não escondeu isso dele, mas o que ele fez? Ele ficou quietinho na dele, trabalhou bastante e mostrou que tem capacidade para levar esse time para alcançar os seus objetivos. Eu vou falar de uma coisa que eu sei e de uma coisa que eu acho. Eu vou dar uma informação e uma opinião. A informação: o Alexandre Matos gosta muito do Cuca. Sim. E queria o Cuca para o Cruzeiro. Sim. Ponto. Isso é uma informação, não tenho dúvida do que eu tô falando. Agora, uma opinião. Acho que depois de tudo que o Cuca vem fazendo, eu acho que o Alexandre Matos botou a cabeça no travesseiro e falou o seguinte: minha vida aqui tá começando muito boa, a coisa aqui tá dando muito certo, eu tô conseguindo montar um bom time, não vou arrumar sarna para me coçar, não vou arrumar dor de cabeça para minha vida, porque lamentavelmente, apesar de todo o talento do Cuca, é muito bom treinador, o Cuca tem se tornado uma caixa de problema, velho. Deixa eu contar uma história aqui, eu acho que já contei essa história aqui na Itatiaia. 2013, pego eu o avião para ir para o Marrocos cobrir a final do Mundial de Clubes. Eu saio de Belo Horizonte, a delegação do Atlético sai em São Paulo. Chegando em Portugal, me encontro com ninguém menos do que Eduardo Maluf, diretor de futebol, com a delegação do Atlético. E aí, do Marrocos, de Portugal até o Marrocos, eu fui conversando com o Eduardo Maluf. Cara muito reservado, muito discreto o Maluf, mas eu vi que o Maluf estava muito para baixo, estava muito baixo astral e muito abafado. E o Maluf conversou comigo naquela oportunidade e contou a informação que nós demos aqui na Rádio Itatiaia. A Itatiaia foi a primeira a trazer essa informação de que o Cuca deixaria o Atlético após o Mundial de Clubes. O Cuca tinha acabado de renovar o contrato com o Atlético. Nossa. Ele era campeão da Libertadores, renova o contrato com o Atlético. E antes, no Mundial, avisa o Atlético que vai sair. Não satisfeito em ter feito isso, o Cuca reuniu os jogadores, chorou com os jogadores, falando que ele sairia após o Mundial. Ali, acabou o Mundial de Clubes do Atlético. Eu não estou dizendo que o Atlético ganharia do Bayern de Munique, provavelmente não. Acabou. Acabou o Mundial pro Atlético. Claro. Ali.
Por isso, inclusive, muita gente pegou no pé do Marcos Rocha, mas a reação do Marcos Rocha, como atleticano que era de indignação com o que o Cuca fez com o elenco. O Cuca já teve problema do tipo de abandonar o barco no São Paulo, no Palmeiras, no Atlético Paranaense. Por onde ele passa, ele tem essas reações, esses rompantes de abandonar o trabalho. Eu admiro muito o Cuca, eu acho um baita de um treinador, um dos melhores, mas ele precisa centrar a cabeça, ele precisa ajustar a cabeça, o emocional dele, para ele conseguir fazer um trabalho de longo prazo. Quanto tempo o Abel tá no Palmeiras? Nossa. Alguém espera que o Cuca faça um trabalho de 3, 4 anos numa equipe? Ninguém. Não. Por quê? Porque o emocional do Cuca não permite isso. Então, aí entra a parte da opinião. Vendo tudo isso, acho que o Alexandre Matos falou o seguinte: não vou arrumar dor de cabeça. Vamos seguir do jeito que tá indo bem, não vou mexer com isso, pelo menos por enquanto. Mas que o Alexandre Matos gosta muito do Cuca e que chegou a cogitar a vinda do Cuca, isso eu tenho certeza absoluta. Mas, com o que o Cuca tá fazendo, me parece que ele vai perdendo a confiança até de quem gosta muito dele. E tem uma coisa aí, né, João, o Seabra praticamente não deu brecha. Eu acho que o momento mais crítico, o momento mais próximo de ter acontecido essa possível contratação foi quando, justamente, coincidentemente, né, quando o Cruzeiro perde por 4-1 pro Bahia, e foi naquele fim de semana que o Cuca abandonou o Furacão Atlético Paranaense. Então ali coincidiu de tomar uma goleada e o Cuca tá desempregado, né? Tá sem nenhum clube. Mas de qualquer maneira, de modo geral, o Seabra não deu espaço, né? Porque se o time perde 2, 3, aí começa um questionamento. Mas isso não aconteceu, pelo contrário, o time está entre os primeiros colocados, está nessa fase incrível e o potencial de crescimento é muito grande. Então o Seabra não deu brecha para qualquer tipo de negociação com outro nome. E vou aqui dar minha opinião mais uma vez. Eu acho que o Alexandre Matos está certo de não trocar o Seabra pelo Cuca nesse momento. Acho que ele está certo. Acho que ele tem que seguir com o trabalho do Seabra. É a minha opinião. Não, eu também acho. E agora eu acho que é quase que unânime, né? Mas também acho que quando eles estavam conversando ali, entre eles, a respeito de um nome mais experiente, também se pode entender as razões, né? Porque realmente nem o Seabra sabia como que ele ia se comportar. E na verdade agora vai começar uma outra administração, né, João? Você pegar aí, por exemplo, o capitão do time, que é o Lucas Silva, que foi o melhor jogador do ano passado, já que o Matheus Pereira ficou machucado e tal, o Lucas Silva foi o melhor jogador do ano passado, o capitão do time. Esse cara vai pro banco. Lucas Romero, a história que ele tem, a identificação que ele tem com o torcedor, provavelmente esse cara vai pro banco. O próprio goleiro que vinha muito bem. É que eu acho que o Anderson. O Anderson, ele vinha muito bem. Muito bem, ele cresceu muito. Mas eu acho que se você perguntar pro Anderson, ele vai escalar o Cássio, né? Porque a diferença é muito grande. De repente, o Arthur Gomes, que tá fazendo um grande campeonato, tá jogando muito bem, pode ser que esse cara vá pra casinha também. Então, como o Seabra vai administrar tudo isso? Não é simples, não é fácil. Até porque, além da capacidade técnica dos caras que chegaram, ô João, tem um investimento, né? Os caras investiram muito para trazer esses nomes e certamente não é para ficar no banco. Não, são jogadores de um patamar superior aos que o Cruzeiro tinha. Então essa administração, evidentemente, que preocupa. Mas hoje não há questionamentos com relação ao trabalho do Seabra.